valor da inovação através da experimentação, você não precisa mais centralizar, você passa a ter uma função de advisory muito maior, até que você chega lá no mundo dos sonhos, num DNA de inovação maior, que possa ser descentralizado, né? Todo mundo está pensando em inovação, eu tenho uma cultura que isso funciona muito bem. Mas se você tem uma empresa super tradicional e você fala, não quero ter área de inovação porque todo mundo deveria inovar, ninguém vai inovar. É isso. Falar um pouco agora com vocês de Venture Capital para corporações, porque é um assunto que tem surgido bastante. O Corporate Venture Capital, diferentemente do Venture Capital, ele tem esse Czinho na frente que muda tudo, né? O Venture Capital é focado no investimento em startups para ganho financeiro, ponto. E eu tenho uma lógica de eu invisto em muitas startups, eventualmente uma vai despontar. Quanto mais early stage eu investir, mais eu vou estar investindo na pessoa do empreendedor do que na solução em si. E quando isso cresce, isso paga a conta como um todo. O Corporate Venture Capital, não. Ele tem esse Czinho na frente que significa o quê? O meu objetivo não é primariamente financeiro, ele é primariamente estratégico. Corporate Venture Capital é feito para você atingir uma estratégia de inovação, para você experimentar soluções, para você testar mais rápido, para você diluir o seu custo, para você diluir o dinheiro, para você conseguir gerar novas receitas através de inovação, mas não necessariamente pelo retorno ao investimento em si. A TIR média de um CVC é de 10% a 15%, que não é uma TIR tão significativa. O ponto não é o retorno ao capital investido. O ponto do CVC é o desenvolvimento de inovação, principalmente para inovações transformacionais, que eu não conseguiria desenvolver investindo internamente sozinho, porque eu tenho muitas opções para fazer. Dito isso, então assim, quer ficar rico com o VC? Investe como LP num VC, não abre seu CVC. O CVC vai te ajudar a crescer a sua organização mãe ou aquela linha de organizações que você quer spin-offar para crescer depois. O mercado de Venture Capital ele está passando por uma crise neste momento, né? Os valuations estão caindo, tem menos capital acessível no mercado. E quando a gente olha para o CVC, a gente está vendo um movimento ao contrário. O capital do CVC, que antes nem era tão atrativo para as startups, ele está passando a ser mais atrativo justamente porque a disponibilidade de capital do VC está menor. E aí, quando a gente olha, a gente vê um salto de quase 150% no volume de investimentos de CVCs nesse último ano. Justamente como um reflexo de uma atratividade de um capital que antes não era atrativo para o empreendedor bom e que agora está passando a ser justamente por isso. Uma coisa interessante. Mais de 52% das startups de tecnologia são investidas por organizações mãe que não são de tecnologia. O que mostra muito claramente que é para ter acesso a soluções de inovação e a soluções diferentes. O que eu falei, né, a diferença de um VC para um CVC é muito clara, principalmente em termos do retorno ao investimento. E, no fundo, o grande valor, além do capital, que agora é mais atrativo que um CVC traz, é o que a gente chama de smart money, que é a ideia de eu trazer outras coisas além do capital. Eu trago um capital que ele é qualificado, porque a grande corporação tem N outras coisas que a startup necessita, como acesso a mercado, acesso a clientes, fit, soluções de processo, gestão, estruturação, espaço físico, infraestrutura, etc. Mas o muito importante... Você, corporação, oferece, por favor, o que você conseguir entregar. Porque o que a gente vê de edital por aí, de Open Innovation, prometendo o mundo, e quando a startup entra não é bem assim, é bastante também. Então, é super importante a gente ser sincero. Última coisa que eu quero mostrar para vocês aí, nos 5 minutos finais que a gente tem, é um pouco de como a gente tem usado AI e Big Data para ajudar a gente a achar targets de startups para investir, tanto para a gente como Deloitte Ventures, mas também para os nossos clientes que são fundos e braços de Corporate Venture Capital. Basicamente, aqui eu peguei um exemplo do mercado de Construtecs e PropTechs. E o que a gente tem aqui é o mapeamento do ecossistema. Cada pontinho, nesse telão está meio difícil de ver. Cada pontinho aqui é uma startup. Cada linha entre essas startups corresponde a um link. Elas podem ter recebido investimento do mesmo fundo. Elas podem ser startups que foram citadas numa mesma matéria na internet. Então, o algoritmo as conecta. As cores representam os tipos de solução que essas startups têm. Então, quando a gente olha para o ecossistema global de startups de construção, que é no caso aqui, em 2014, a gente tinha ali cerca de 1.700 startups. Quando a gente chega em 2020, a gente tem mais de 6.000. Então, eu vejo que é um ecossistema que ele está pulsante, crescente. E a gente faz isso para todos os tipos de ecossistema. Então, por exemplo, no Brasil, o ecossistema de fintechs, ele é um ecossistema que já está mais saturado, ele não tem crescido mais no ritmo que ele costumava crescer. O de construção, o de agronegócio, os relacionados a
ESG, todos esses têm crescido absurdamente, né? E aí a gente vê para qual tendência esses lugares estão indo. A gente também consegue ver os tipos de solução. Então, aqui eu vou estar falando de blockchain aplicada a contratos e tudo mais. Aqui eu vou estar falando de VR aplicado à arquitetura. Então, a gente vê que também muda muito o tipo de solução que está sendo desenvolvida. A gente também pode filtrar pelo volume de investimentos. Então, aqui eu pedi para acender só aquelas startups que receberam mais de 100 milhões de dólares no último round. E o tamanho da bolinha é o tamanho do investimento recebido. Lá eu fiz o caminho contrário. Eu coloquei quais são os principais fundos, né? Quem são os big guys que investem nesse tipo de startups. E eu acendi só o portfólio deles e o tamanho da bolinha é a bolinha que eles investiram. Por que essa estratégia de seguidor faz muito sentido? Porque o mercado de inovação, assim como o mercado financeiro, ele é muito especulativo. Ele é um mercado muito de promessa. Se eu tenho a grande maioria dos big guys investindo em AI, eventualmente eu vou ter mais pesquisa em AI, eventualmente eu vou ter mais soluções de AI sendo aplicadas. Então é meio óbvio que eu tenho que seguir onde o dinheiro está indo para eu saber o que vai ser a próxima coisa que deve despontar no mercado. Então por isso que é tão interessante a gente começar a olhar para dados de uma maneira mais estruturada, para ajudar a gente a montar teses de investimento que façam mais sentido. Vou mover para o mercado adjacente. Qual o mercado adjacente? Vou esperar baixar um santo aqui para eu saber qual é o mercado adjacente? Não, eu vou olhar onde aqueles players que, em geral, são os mais inovadores da minha indústria, ou aqueles fundos que, em geral, descobrem coisas muito interessantes, ou aqueles hubs, né, naturais, seja Vale do Silício, China, Israel, estão desenvolvendo. E eu vou entender para quais caminhos de tecnologias e soluções essas coisas estão acontecendo. O Hugo falou aqui do Venture Builder, né? Quantas vezes a gente vê uma solução de uma startup que é super interessante, que está bombando fora do Brasil, e que o empreendedor não tem o mínimo interesse de vir para cá? Porque, né, empreender aqui não é para amadores. Ele não quer vir para cá. Então, se ele não quer vir para cá, por que não copiar a solução dele e aplicar aqui no Brasil? Então, a gente precisa começar a usar mais inteligência de dados para fazer inovação, principalmente inovações mais arriscadas, que já que elas são arriscadas, mais ainda eu preciso ter dados para embasar tudo isso. Aqui só no final, várias diquinhas de livros para vocês, para quem estiver aí com o feriado, sem ter o que fazer. Tem um monte de coisa legal para ler no feriado. Nenhum é livro acadêmico, tudo livro legal, tudo livro gostoso. Tem livros relacionados à mudança de cultura, tem livros bem mão na massa, tem livros mais relacionados a mindset, livro bem de processo, aqueles 2 brancos lá do final. E no fim, o que eu queria deixar de mensagem é isso, né? Invenções são pautadas em ideias, mas inovação é pautada na execução. Ter boas ideias todo mundo tem, é 10% do trabalho. 90% do trabalho é conseguir implementar essas ideias para um mercado endereçável disposto a pagar por elas, né? É isso, gente. Obrigada.